Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o episódio número 8 do nosso podcast Conversa TEA. Eu sou a Mayara Coelho, sou psicopedagoga, especialista em autismo, uma das idealizadoras da Academia do Autismo, mãe do Guilherme e do Fernando, ambos diagnosticados com TEA, e eu tô com muita saudade de você, gente. Que saudade de participar de um podcast, porque é troca. Aqui a gente se conhece, a gente conhece gente que sabe muito e tem muito para passar. E hoje é um motivo de muito orgulho. Eu acho que no meeting, tô até com a camisa aqui, ó, do meeting, que aconteceu dia 15 e 16 de março, aqui em São Pedro da Aldeia. Se você não veio, fica tranquilo que ano que vem tem mais. E eu acho que só em um dia, eu apresentei uma das nossas convidadas umas 3, 4 vezes. De tão importante que é o nosso assunto de hoje. Bom, sem mais delongas, eu quero te convidar para curtir, comentar e compartilhar. Se você está aí, ó, fazendo as suas atividades, deixa esse vídeo e vem aqui conhecer um pouco do muito que elas têm feito lá na Clínica Mosaico, que além de tudo são parceiras e colegas. Seja muito bem-vinda, Gláucia. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada. E eu queria saber de vocês, assim, é a pergunta que a gente faz para todo mundo que vem daqui, que vem aqui, na verdade. Como que vocês chegaram no mundo do autismo? Bom, eu cheguei no mundo do autismo através de uma vaga que tinha sido divulgada, que na época era para psicóloga, mas como eu não tinha experiência nessa área de autismo, então eu comecei como acompanhante terapêutica, né, que eu continuo como acompanhante terapêutica até hoje. Eu sou psicóloga também. E nessa de ser acompanhante terapêutica, eu conheci um mundo que eu não fazia a menor ideia e eu me apaixonei, né? Você acompanhar o aprendiz, ver a forma como ele consegue alcançar os objetivos, e isso é maravilhoso, né? O mundo do autismo faz com que a gente queira estudar cada vez mais, que a gente queira aprender, sem estar sempre conhecendo, estudando, porque nunca é o suficiente o que a gente aprende, o que a gente sabe. E aí a gente tem um grupo, né, terapêutico que... Calma aí, a gente vai falar daqui a pouco. Mas deixa eu te perguntar, você, na sua graduação, você pode dizer que você foi bem instruída, você foi bem incluída nesse mundo do autismo? Não. Pouquíssimo se falou na faculdade sobre a questão do autismo. Muito pouco. Eu passei a aprender depois que eu comecei a trabalhar na Mosaico. Até então, quase nada. Na faculdade você não aprende praticamente nada sobre autismo. Interessante, Glaucia. Nossa, interessante e... assustador. Desanimador. Sim. Você se formou, você é jovem. Eu me formei em 2007. 2007? Gente, é jovem. Eu me formei em 2007. Não, peraí, 2007. Tô com cabeça de 2017. Não, 2007. Caramba, mas eu acho que de lá pra cá deve ter mudado. Muito, porque depois eu trabalhei durante muito tempo com RH, então eu fui cair para voltar para clínica, para psicologia, aí já tem pouco tempo. Sim. Né? E aí eu tô cada vez mais apaixonada por essa área, né? Aí agora eu descobri habilidades sociais, a Mariana Serve, a minha musa inspiradora, a Zilda Delprete também, eu sigo, acompanho, tô ali o tempo todo querendo aprender, buscar. Tem feito a diferença. Muito, muito, muito. Pessoal, a gente está aqui com a Renata, né? Eu vou passar agora a palavra para a Renata. Renata, vocês fiquem à vontade, tem Guaraná, tem salgadinho, fica à vontade aqui, ó. Eu sempre falo, Academia do Autismo, ninguém fica livre, não. Todo mundo aqui é bem tratado. Então, Renata, como é que você chegou no mundo do autismo? Bom, eu, na época de estágio, eu cheguei a ser voluntária na PAI, no Rio, porque eu sou formada pelo Rio, Isso em psicologia. Olha, eu já tenho 17 anos de formada. Então, vamos dizer que lá... Não, eu tô muito em choque. 17 anos de formada. Eu entrei para a faculdade em 2001. E nesse período aí, vamos dizer, lá para o final, 7º período, né, em 2004, 2005, e a gente começou o estágio e eu fui fui ser voluntária na PAI. Cheguei a atender algumas crianças. O seu estágio foi remunerado? Não, não foi. Né? Muita dificuldade. Mas até então eu não tive essa base na faculdade.
sobre a questão do autismo, sobre o que a gente tem hoje. Então, eu estava bem crua em relação a isso, né? E me especializei em psicologia cognitivo-comportamental, justamente para entender essa questão do comportamento, porque nada mais é do que a mudança, né, de pensamento devido a comportamentos, enfim. E quando eu vim para cá, para Marinha, eu trabalhei no GAAP. Pra cá é São Pedro da Aldeia, porque eu tava no Rio. Base, isso. a Aeronaval da Marinha. Isso, que tem a base Aeronaval da Marinha. Você foi oficial temporário? Eu fui oficial psicóloga temporária lá da Marinha e eu trabalhava dentro da policlínica em que tinha um GAAP, que era justamente para essa parte das crianças especiais. Uhum. E tinha crianças autistas, então assim, a gente não tinha tanto estudo em relação a isso, mas tinham bastante autistas lá, filhos de militares, em que a gente fazia os atendimentos. O GAP é só para militar? Só para militar. Sim. Militar, dependentes, né? Sim. Isso. Então, eu fiquei meio que nesse mundo, mas eu não tinha tanto conhecimento. E uma grande oportunidade que eu tive, tanto do Lúcio quanto do Fábio, em poder viver esse mundo. E eu achei extremamente desafiador. E eu amo o desafio. Amo ter aquela motivação de você querer entender, de você querer buscar. Foi o que a Gláucia trouxe. O tempo inteiro você precisa estar nesse universo. E isso, para mim, assim, vem sendo cada vez mais algo de incentivo para continuar. E ver que a cada momento você vê uma diferença, um sorriso diferente, um brilho diferente, e isso traz uma satisfação profissional para mim enorme. Então esse mundo me pegou, assim, digamos assim, certo, por um acaso, talvez. Não sei, mas é algo que... Muito acaso. Muito acaso pra mim. Como nada é por acaso, eu não vim parar em São Pedro da Aldeia à toa, porque eu sou do Rio de Janeiro, vim parar aqui devido à Marinha e ter continuado aqui e hoje fazer parte da família Mosaico, então para mim não é acaso. Né? E assim, gente, uma particularidade, a Renata, o Fábio sempre fala que ele foi fuzileiro naval, teve um episódio que eu liguei para ele estava na pista. E não fui eu, foi a minha mãe que ligou, ele estava na pista e uma diretora tinha feito uma fala muito errada comigo, né? E assim, nessa época, a Renata era oficial responsável pelo Fábio, assim que fala. Eu era oficial, mas eu não era a chefe direta do Fábio. Ah, sim. Porque o Fábio era de um esquadrão. Você era superior a ele. Mas eu era superior, porque eu era tenente, eu fui a capitão-tenente, e ele era praça, na época, né? Uhum. Então assim, ele era meu subordinado. Pois é. Não dá. Iam se encontrar, e que bom que a gente está se encontrando. Com certeza. E assim, o tema de hoje é muito especial. E eu tenho certeza que vai interessar para toda a família de pessoa com autismo, seja nível 1, seja nível 2, seja nível 3, em algum momento dessa fase aí da caminhada. Sim. Né? Tanto famílias neurotípicas encontram dificuldades, Sim. né? Que dirá as famílias atípicas que tem toda essa questão. Eu queria falar para vocês como que vocês começaram a trabalhar com o público adolescente. Então, a Renata tinha montado um grupo, só que eram para as famílias, e durante no WhatsApp? um grupo terapêutico, mas para as famílias. E já era voltado para adolescente? Não, primeiro era para a família. Era a ideia era a família. Ah, sim. Depois, fazer um acolhimento. Isso. Era trazer essa família para o mundo autista, de como ela poderia lidar melhor no tratamento do filho. Era meio que essa era a ideia inicial. E aí teve um dia na academia, lá na Mosaico, que foi feita uma atividade onde juntaram vários aprendizes. E eu vi um grupinho de adolescentes. E eles começaram a interagir. Eles estavam na sala? Eles estavam na sala 15. Teve uma atividade e eles tinham um grupinho com as crianças com alguns adolescentes. E eu fiquei observando e eles começaram a interagir.
E eu fui procurar saber se existia alguma coisa voltada para adolescentes na clínica e não tinha. Não tinha nada relacionado a isso. E como seria interessante se existisse, né, a oportunidade de ter um grupo, alguma coisa. E foi daí que baseou a nossa ideia, né? A Renata tinha escrito o projeto para as famílias, ela transformou isso num projeto para os adolescentes. A gente sentou e pensou no que poderia ser feito, principalmente trabalhar essa questão de habilidades sociais, né? Sim. Que a gente trabalha bastante com eles. O grupo tem dado super certo, começou em outubro, né, do ano passado. Acontece toda quarta-feira, a gente acabou de sair do grupo, inclusive, e é muito bom. Eles trazem as coisas pra gente que a gente fica até abismado, porque normalmente eles têm uma certa dificuldade de interagir, todos eles têm mais ou menos as mesmas questões, de se sentir sozinho, de se sentir excluído, e eles eu posso dizer que eles viraram amigos desse grupo. Sim, já teve até paquera. Teve. Eles realmente trazem essa questão que a Glaucia falou, né? Que eles trazem coisas que muitas das vezes eles não levam para a própria terapia, né? Então, a maioria tem a psicóloga, e quando a gente passa um feedback, quando a gente conversa sobre um determinado aprendiz no grupo, para a psicóloga deles específica, elas ficam, gente, mentira que eles não falam isso. Eles não conversam sobre isso com a gente. Eles não falam com isso, não sei o quê. Então a gente vem conseguindo conciliar e colocar muitas questões que não são levadas na terapia individual para o grupo. E a frequência tem sido boa? Tem. Desde o começo, né? Sim, são fidedignos, né? São quantos adolescentes? A gente tem 5 que estão lá toda semana, mas já variou. Já teve 10, já teve... Para quem está chegando agora, gente, eu me falo sobre sócios da Clínica Mosaico, que é aqui em São Pedro da Aldeia, o Centro de Desenvolvimento Humano. E nós temos uma base de 150 pacientes. Só que eu falo, gente, essas crianças vão crescer. Sim, e está acontecendo. E está acontecendo, né? Está acontecendo. E um fato curioso que acho muitos de vocês que me falaram que os adolescentes não se reconheciam mais na clínica, porque ela é toda a estrutura infantil. Sim. No primeiro dia, inclusive, um deles falou, nossa, até que enfim tem alguma coisa que não seja de criança. Uau! Exato. Eles soltam isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ela citou a sala 15, é alguma coisa específica? É uma sala de psicomotricidade. Tá. É porque... E a sala 15, vocês querem falar? Não, pode falar. E a sala 15 é uma sala que é ampla. Sim. Né? Então lá acontecem cursos, capacitação, atividade em grupo. Sim. E eu acho que foi numa dessas atividades, né? Sim, foi numa dessas atividades que aconteceu. Isso foi mais ou menos em setembro, agosto, que teve essa atividade que me chamou a atenção, né? E essa fala desse menino, finalmente uma coisa para adolescente, é muito real, porque a gente joga no Google autismo, então vem intervenção precoce, primeiros sinais de autismo. Exato. Pouquíssimas coisas voltadas para adolescentes e adultos, porque esses adolescentes estudar, né? Também vão crescer. Exato. Eles vão virar adultos. Até para a gente estudar, quando a gente começa a buscar coisas, artigos, livros, coisas que falem especificamente de adolescentes nesse mundo do autismo, é muita dificuldade. E vocês acham que essa atenção, essa pesquisa, essa produção de materiais sobre autismo na adolescência está sendo negligenciada? Ou o adolescente está sendo negligenciado? Eu acho que... Eu acredito que sim. Também. Questão de mídia, né? Olha, eu acho que o fato de ser descoberto na maioria das vezes, quer dizer, hoje, né? Porque antes a pessoa descobria quando já era adulta, tardiamente. Hoje em dia, que tem mais informação na mídia, então vem buscando mais iniciar quando criança. Né? Então, aqueles adolescentes que não tiveram a descoberta na infância, na fase criança, e que já está adolescente, ele meio que fica escondido ali.
né? Então, é algo que a gente precisa realmente estar resgatando isso. De estar mostrando, olha, essa criança cresce, vira um adolescente, depois vira um adulto. E aí, o que faz com isso? Acaba o tratamento? Uma vez eu questionei isso no grupo que eu fiz parte e a pessoa, a líder, falou assim, o futuro Deus pertence. Não, mas é muito mais do que isso. Mas a gente precisa preparar o futuro. Né? Sim. Com certeza. Sim. Se ele vai acontecer ou não. Exatamente. Lá a adesão maior desse grupo é de autista nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1. Nível 1, Nível né? 1. Nível Sim. 3 são mais... 2 e 3. A gente até chegou... A gente chegou a fazer um grupo com nível 2. Um grupo à parte. Isso. Um outro nível A gente 2. iniciou, mas aí acabou não fluindo da maneira esperada que estava acontecendo no primeiro grupo. E esse grupo terapêutico, a gente está falando de clínica, né? Sim. Clínica Mosaico é uma instituição particular, a gente tem vários trabalhos filantrópicos, mas esse grupo, ele é puxado pelo plano de saúde, ele entra como uma sessão... Como uma sessão de psicologia. Sim. As crianças que possuem plano de saúde, o grupo entra como uma sessão. Mas tem alguns que são particulares. Sim. Que os pais fazem questão. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Vocês percebem que há por parte da família uma desistência ao longo da caminhada? Por exemplo, meu filho, a pessoa começa a ver que o filho está crescendo. Eu vejo que são 2 lutos. O primeiro, quando você recebe a notícia do diagnóstico, né? E o segundo, quando você percebe que o autismo do seu filho não vai virar o Lionel Messi, que na verdade já foi provado que não é autista, ou o Albert Einstein, né? Que vai ser um pouquinho diferente do que você pensou. Sim. Vocês acham que até para acompanhamento do adolescente existe uma desistência ou é uma impressão minha? Então, atualmente, com os adolescentes que a gente tem no grupo, a família está engajada. Está engajada, tanto que estão lá no grupo, estão participando e eles fazem questão de ir, eles não faltam, eles estão sempre lá. Então, nesse caso específico do que a gente atende, acredito que sim, mas em outras esferas, né, de outras famílias... Até complementando, semana passada, eu achei interessante, assim, porque não foi a primeira mãe de criança que ainda está em fase ali de 7 ou 11 anos por ali, fase 2, 3 de desenvolvimento, em querer saber como era essa questão do grupo, porque falaram, a Renata atende adolescente, em querer saber como funciona isso. Então eu já vi responsáveis mostrando o interesse em dar continuidade depois do filho ali crescer e se tornar adolescente. Então eu já vi alguns me perguntando, me abordando para saber como seria o funcionamento disso. Eu achei bem interessante. No grupo a gente trabalha diversos temas, né? Toda semana a gente leva... O tema de hoje, inclusive, foi sobre sexualidade, né? E aí, bombou? Eles adoram. Eles adoram. Quais são os temas assim, que geram maior engajamento? Sexualidade. Preconceito. Sério? Sim. Interessante. Sim. Na outra semana a gente também levou um tema sobre a influência da família, né, sobre eles. Eles trazem as questões deles. A gente chegou numa fase do grupo que eles trazem os problemas deles para todos discutirem sobre aquilo ali. E eles... uma rede. Isso. E aí um vai ajudando o outro, dando opinião, mas você poderia fazer assim, você poderia fazer dessa maneira. Eles criaram uma afinidade. Sim. Eles têm uma afinidade agora, tanto que eles conversam entre eles. Antes da gente começar a entrar no assunto, no tema, né, do dia, do grupo, eles interagem entre eles. E eles são avisados do tema antes? Não, a gente avisa na hora. Estou surpresa. Porque tem dia que às vezes a gente até prepara algum conteúdo, mas eles levam uma questão que eles querem falar sobre, e aí a gente acaba catando e falando sobre o que eles querem falar. Que legal. E já tiveram encontros extras, assim? A gente fez um lanche, né? Foi numa lanchonete com eles.
E foi muito legal, porque eles não têm o costume de sair que não seja com os familiares, né? Então, com os amigos. Então foi uma eles saída foram com os amigos. Que legal. Né? Em que eles tiveram autonomia, independência de ir lá, escolher no cardápio o que eles queriam, pagar, contar para saber o troco. Assim, foi extremamente... Foi muito legal. E fizemos recentemente na própria atividade ali no grupo, foi eles aprenderem a fazer pedido no iFood. Então, todo mundo instalou ali o aplicativo. Falamos previamente com os... Avisamos antes. Sim. E eles, assim, se acharam o máximo em estar pedindo o lanche deles. E aí chegou lá na clínica o lanche, a gente fez o lanche. Então, assim, foi autonomia, muito legal. né? Foi muito legal. E assim, se a pessoa for começar esse projeto, porque assim, a gente bota um vídeo na internet, pode parar até no Japão. Então, assim, a pessoa que se inspirar em Gláucia e na Renata para começar um projeto assim, na sua cidade, na clínica. Né? Sim, com certeza. Qual conselho que vocês dão? Para quem quer criar? Cara, tenha determinação e amor no que você faz. Eu acho que a partir do momento que você acredita, né, naquela causa, que você acredita no profissional que você é, na sua capacidade, como dizem, o céu é o limite. Mas você tem que lidar com frustração também, né? Porque tem dia que você vai preparar um conteúdo, você vai imaginar que vai ser de um jeito e é de outro. Sim. E aí você tem que aprender a lidar com isso também. O resumo da intervenção. Sim, exatamente. Qualquer intervenção, professor... Exato. Eu acabei sendo anestesiada com isso, porque às vezes eu sempre chegava com algum treinamento, não do grupo agora na Mosaico, mas em outro lugar eu chegava às vezes com treinamento, não vai ser sobre isso. Eu imagino. Né? Então era um balde de água fria, mas assim, você tem que saber... Tem um jogo de cintura de saber lidar com isso. E tem que querer também, né? Você tá disposto, entender, estudar, porque para você montar um grupo terapêutico, você tem que estudar. Você não tem jeito. Toda semana a gente senta, né? Para preparar o grupo da semana seguinte. Vocês duas fazem isso, a gente senta para preparar. Eu tenho a impressão de que questão de intervenção, nada no autismo pode ser improvisado. Mesmo que um adolescente, tá vendo como é que é muito improvisado. Mesmo que o adolescente venha trazer essa demanda, você tem que estar ali. Sim, você tem que ter uma carta na manga. Isso. Uma carta na manga. Já aconteceu algumas vezes da gente, da TV ou do computador, ter dado algum problema, alguma coisa, e a gente estava com o slide pronto para passar, para falar sobre e a gente acabava tendo que articular de uma outra maneira, vir com uma dinâmica de grupo. Sim. E a gente tinha que se reinventar na hora. Na hora. Uma olha para outra assim, caramba, e agora? E nesses dias dava super certo, porque a gente entrava numa dinâmica de algo que eles queriam saber, de tirar dúvida, de esclarecer, né? E a gente fala muito para eles que o que acontece no grupo, fica no grupo, que eles podem se abrir com a gente, que eles podem conversar e que o que a gente conversa fica ali. E eles tiram dúvidas com a gente que eles não tiram com a família, que não tiram. Eles, normalmente, a grande maioria não tem amigos, né? Mas eles falam sobre as coisas ali com a gente abertamente. Então, a gente deixa bem frisada essa questão da ética psicológica, né, da nossa ética profissional, em que tudo que é dito ali, que não seja algo que infrinja ele em relação a suicídio ou alguma coisa autoviolação, eles podem ficar à vontade em falar, porque nada vai sair dali. É algo que, assim, que eles podem ficar tranquilos em relação a isso. E isso traz esse conforto para eles, mas eles sempre, quando vão citar alguma coisa, falam, mas isso aqui ninguém vai falar em nenhum lugar, né?
Vocês não vão falar isso aqui com nossos pais, não sei o quê. Não, cara, fica tranquilo e tal. De adolescente. Muito. E eles, mais do que qualquer um, eles têm essa questão de não poder quebrar a confiança. Sim. Ali no grupo eles falam muito abertamente sobre as coisas, então a gente não pode ter essa quebra de confiança. E eu já até soube, porque 2 que fazem parte do grupo são meus aprendizes. Então, assim, é engraçado que sempre eles levam algumas coisas para mim no consultório, lá nos atendimentos individuais, e acabam, às vezes, levando o mesmo assunto, mas às vezes com um pouco a mais, que eles deixam para me falar no grupo. Então, eu acho isso extremamente interessante, essa confiança e esse valor que tem esse lugar. E vocês já passaram por alguma situação engraçada? E alguma saia justa? A saia justa teve. A saia justa teve no primeiro dia. Do primeiro dia que um dos aprendizes, ele teve uma crise na hora. Por quê? E ele deu um soco. Sim, eu sou. Numa outra aprendiz do grupo. E aí ficou uma situação bem difícil, porque os pais também estavam, então estava todo mundo e a gente tentar ali driblar aquela situação. Sim. Ele se desregulou, a menina também, a gente, a gente tentar contornar aquela situação ali, conter. Foi assim... Foi bem difícil, ainda mais no primeiro dia. Poxa, bem da persistência, né? Exatamente, o primeiro dia. Então, quem precisa de exemplo já tem. Sim, você tem que estar preparada para tudo. Tinha tudo para dar errado. Mas já começou naquele lugar e fala assim, não, isso vai dar certo. Vai. Vocês estão de parabéns. Obrigada. E já teve também uma saia justa. Foi no tema da semana passada. A gente estava falando sobre família desestruturada. Família tóxica, assim. Aí um dos aprendizes do grupo virou pra Glaucia, assim... Você acha que a minha é? Você que conhece a minha família, você acha que a minha família é tóxica? Não, você... Eu falei, não, eu não acho. Mas aquela coisa assim, nossa, que... Devolver a pergunta, né? Sim. Que sacada. Não, e a questão dele parar e pensar, mas você conhece a minha família, você acha que é? Ele queria saber de mim, que acompanho. Nossa, mas você acha? Eu falei... Não acho. Acho que todo mundo quer o seu bem. E foi conversando, né? Explicando pra ele. Mas foi muito interessante. Que eles saem com cada coisa no grupo que às vezes sem filtro nenhum. Hoje mesmo o tema foi sexualidade. Hoje cada pergunta que... Foi num nível... Depois, fora dos bastidores, a gente fala. E assim, engraçado. Aí já teve só coisa difícil, gente. Engraçado, às vezes é só isso, né? Na hora esquece. Eu acho que as coisas que eles trazem do dia a dia deles, de serem muito verdadeiros. Às vezes uma piada que um solta. Uma palavra engraçada que o outro começa a rir, todo mundo começa a rir também. Eu lembro de um adolescente que eu conheci que ele falava assim, por que minha voz começa grossa e termina fina? Ele tava passando... Na transição, né? Aí por que eu começo a falar grossa e termino fino? Eu falei, gente, que legal. Sim. Eu acho que o engraçado mesmo acaba sendo as coisas que eles trazem da vida deles, né? Que é muito engraçado. Outra questão agora que eu tô lembrando, que a gente abriu o bate-papo com eles, sobre a questão de opção sexual. Orientação sexual. Orientação sexual, e a gente tava naquele bate-papo e tal. Aí, e aí, vocês gostam de menina? Aí, numa determinada situação, eu aprendi a falar, eu gosto de menino, todo mundo. Os outros, né? Não, mas esse é menino. Mas eu gosto de menino. Assim. Uau. Na hora, aí todo mundo. Então, mas aí tem que contornar e finge a plenitude e contornar e seguir. E segue. E o feedback das famílias? Então, o que eles... Pra fazer todo dia? Não teve esse pedido de todo dia, mas assim... Mas o que elas trazem pra gente é muito que percebe a diferença no filho, que se tornou mais comunicativo, que gostam muito. Que eles não faltam.
falam muito sobre a questão deles conseguir de lidar melhor com eles, porque a gente leva várias temáticas que ajudam eles no processo com as famílias, Sim, né? sim. Agora você trouxe uma coisa que me fez pensar, assim, eles não faltam. De repente, esse desinteresse também de prosseguir terapia seja que, pela abordagem ser muito tradicionalmente focada em criança, os próprios aprendizes Perdem o interesse, porque sempre na terapia o terapeuta espera algo dele. Sim. Já é todo infantil. Já é todo Sim. infantil. Mas sabe que muitas das vezes, porque eu atendo especificamente são adolescentes, né, na clínica. Eu sou a psicóloga adolescente, Renata, e agora a Glaucia também vai fazer parte disso. Então, acaba tendo a figura, Renata atende os adolescentes. Sim. Na sala que eu atendo atualmente, em alguns aspectos meio infantilizada, porque tem a cadeirinha ali, mas a gente sente muita necessidade também do brincar. Eles têm muito essa coisa do brincar também. Eles trazem conversa, mas às vezes no brincar eles acabam se sentindo mais livres, mais tranquilos em expor as coisas. Então, também existe... Exatamente. Então, existe o brincar com o adolescente. De uma forma diferente. Mas existe. É um jogo mais estruturado. É um jogo mais estruturado. É uma atividade mais focal em relação a sentimentos. Das emoções. Das Não é emoções. só slide. Não. A gente tem dinâmica com eles, o bate-papo, roda de conversa, tem a hora das perguntas, onde eles podem fazer livremente perguntas sobre o que eles quiserem. A gente trouxe trechos de filme para que eles pudessem falar sobre o assunto. E, gente, eu sei que hoje o dia de vocês foi corrido, foi clínica, foi grupo, daqui a pouco reunião. O chefe tá esperando. É verdade. Senão vai ter que pagar 10 flexões. Não. Mas eu precisava que vocês deixassem 2 conselhos. Um para família de um adolescente com TEA ou está iniciando, e outro para o adolescente com TEA que você acha assim, necessário ser falado. Né? Então, que as famílias elas busquem, né, ajuda, que busquem, o grupo está lá na clínica para quem quiser, mas que essa família se foque para esse adolescente e que não desista. O adolescente por si só, ele já é diferente, né? Então, o adolescente TEA, ele tem muitas particularidades, mas você não pode desistir. Tem que tentar conversar, tentar se aproximar, buscar do que ele gosta, tentar buscar o diálogo, para a partir daí você conseguir se comunicar, né? O principal, mais pra perto, né? O principal é se comunicar com o adolescente. Sim, até a questão de mudança, essa questão da mudança hormonal que existe também, né? Que muitas das famílias não têm muita noção do que está acontecendo porque vê aquele filho criança. Só que é muito difícil para a família enxergar que ele já passou dessa fase. E que precisa mudar também a forma de como lidar com essa criança que hoje é adolescente. Isso é muito difícil para os pais. Acho que mais até para as mães. Né, que estão sempre mais perto, que estão sempre mais ali, debruçada no caso, né? Que a mãe que leva para terapia, a mãe que leva para muita dificuldade. E algo que eu venho a falar até para os adolescentes TEA, é que eu tenho muito deles com esse mundo tela. Sim. Meu Deus. A questão celular, a questão de games, é algo que está cada vez mais afastando eles da realidade. Sim. Então, assim, não deixe, né, a vida real de lado e viva um mundo irreal de videogame, porque não é a realidade da vida. Então, assim, até para os pais buscarem resgatar esse filho para rodas de conversas na hora de um almoço, assistir um filme juntos, a conversar, a brincar juntos e tentar tirar cada vez mais eles desse mundo. Dessa bolha, né? Dessa bolha, exatamente. Super necessário essa fala. Isso também. Porque a família, ela precisa ser incentivada. Sim. Não desistir. Sim. Né? Exato. E, gente, um orgulho conhecer vocês. Obrigada. Orgulho
conviver com vocês na clínica. Obrigada. Nunca deram trabalho. Só orgulho. Obrigada. Mas assim, muito obrigada. Eu sei que o dia hoje foi corrido, eu sei que a semana é puxada, ninguém tem tempo pra nada. Pra completar tem reunião. Mas, assim, é muita gratidão, porque vocês aqui eu tenho um presentinho. Ah, mentira. Eu amo. Mentira. Que lindo. Que vocês merecem. Obrigada. Ai, obrigada. E assim, é inovador, sabe? Assim, o trabalho que vocês E não fazendo para só por vi aí. na internet. Não, naquela série Typical e numa série chamada Supermães, mas aí o grupo era para adolescentes neurotípicos. E não para por aí. Não, a gente tem outros projetos aí mais pra frente. Vamos. Sim, quando a próxima clínica estiver pronta, a gente vai ter muito o que trazer. Olha, é uma clínica só teen, só adolescente. Teremos. Então é isso, olha, voltem sempre a casa Obrigada. de vocês. Obrigada. O orgulho é enorme, eu não tenho palavras pra dizer assim, admiração. O orgulho é nosso em fazer parte dessa família, desse universo. Eu vejo a Clínica Mosaico diferente de outros lugares que eu passei, as pessoas fazendo as coisas com amor. As pessoas se dedicando àquilo, se debruçando para ajudar cada um. Não é à toa que é uma clínica em que a gente consegue percorrer a todas as profissões, TO, fono, e a gente tem acesso. Tá todo mundo muito livre disponível. Acesso de chegar, o mesmo paciente, vamos conversar sobre ele, vamos trocar alguma coisa que a gente pode fazer melhor para ajustar, para ajudar. Isso aí, minha filha. Não há dinheiro que pague. Maravilhoso. Não há dinheiro que pague. Então, Não, assim, tem. de coração. Obrigada. E é isso. Muito Ótimo. obrigada. Eu encontro com você no próximo. Espero que você tenha gostado. Coloca aqui embaixo sua dúvida. Eu encaminho para elas e, de repente, a gente tem elas aqui de novo. É verdade. Tá ótimo. Gente, muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Tchau, gente. gente. Tchau.